bem-vindo mais uma vez ao Axioma Educacional, professora Carol Lacerda novamente com vocês. Hoje nós vamos falar aí, vou dar para vocês umas diquinhas essenciais para a sua prova do DPEM. Para isso eu já peço a você que ative as notificações do nosso canal para receber aí todo o nosso conteúdo em primeira mão e fique de olho nas nossas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo, porque todo dia a gente está postando aí conteúdo para vocês para te ajudar de fato a alcançar o tão almejado cargo público. Carol Lacerda, professora de vocês aí, bacharel em Direito, especialista, né, em Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, Docência Superior, enfim, vocês não querem saber disso. Bom, gente, o que acontece? Nosso concurso, o concurso que você está focado nesse momento, o Departamento Penitenciário Nacional, DPEM, ele tem alguns pontos que são essenciais para a sua prova. Você com certeza já estudou o seu edital, não apenas leu, né? Estudou o seu edital e nesse caso você sabe que tem um tópico, tem uma parte desse edital que é exclusiva sobre execução penal. Não é só a LEP, né? Não é só a LEP. Vem aí alguns decretos, alguns acréscimos sobre a execução penal que são trazidos e são solicitados pela banca, pelo CESP, SEBRASP, para você, para a sua prova do DPEM. E a execução penal é essencial para o DPEM, por quê? Uai, professora, muito simples, né? Muito óbvio o porquê de execução penal ser muito cobrado no DPEM. Porque, afinal de contas, é o Departamento Penitenciário Nacional. Você está almejando um cargo de policial penal federal. Você está almejando trabalhar dentro do estabelecimento penitenciário, né? E por isso, a execução penal, ela vai ser tão importante, ela vai reger os seus atos enquanto policial penal, os seus atos enquanto administrador de uma penitenciária, os seus atos enquanto servidor público que lida diretamente com os presos, com os reclusos, né? Com aqueles que estão cumprindo aí pena privativa de liberdade, tranquilo? Então a gente tem que ver, de fato, a gente precisa focar muito na execução penal, porque muitas vezes ela é o que o limiar ali entre você ser aprovado ou reprovado nesse concurso. E é claro que com a ajuda do Axioma Educacional você vai ser aprovado, né? Tá comigo? Bom, hoje eu vim aqui especialmente para falar sobre uma alteração da Lei de Execução Penal, em cima de um ponto que é recorde de prova. Qualquer concurso público que te exija a Lei de Execução Penal, ela vai colocar ao menos uma questão sobre RDD. Regime Disciplinar Diferenciado, né? Esse RDD que está previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Lei 7.210 de 84, LEP, ela traz aí no seu artigo 52 o RDD, né? O que ele é e ali as suas características, tudo o que você precisa saber sobre RDD para aplicar de fato isso dentro da execução penal e dentro da legalidade. Bom, a questão é que RDD cai em todas as provas. Tá? Cai em todas as provas. E em 2019, no final de 2019, surgiu aí, né, foi promulgado o pacote anticrime. Vocês estão ligados, né, que o pacote anticrime mudou um monte de coisa dentro do direito penal, dentro do direito processual penal, das legislações especiais, dentre elas a Lei de Execução Penal. Salvo engano, a Lei número 13964 de 2019, né, é o número aí, salvo engano, do pacote anticrime, vocês confiram, por favor, mas salvo engano é esse a numeração, né, da lei, e ele trouxe um monte de alterações. Uma delas, que é muito consistente, que você precisa saber, é justamente sobre o RDD, sobre o regime disciplinar diferenciado, perdão. Tudo bem? Vamos lá ver? Vamos ver o que mudou então? Eu nesse momento, nessa aula, nesse encontro com vocês aqui no YouTube, eu vou falar para vocês justamente o que mudou. Eu vou trazer para vocês o artigo 52, né? Com todas as suas alterações trazidas pelo pacote anticrime e vou fazer aí um paralelo com você do que era e do que mudou. Beleza? Você que já é concurseiro antigo aí, você que já estuda para concurso há um tempo, muito cuidado com essas alterações, ok? Porque é necessário que você saiba o que é o mais atual. Tá comigo? Podemos ir lá? Vamos lá então?
Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, professora Carol Lacerda para vocês. Regime disciplinar diferenciado. Vamos pegar aqui uma caneta. Vamos pegar aqui um marca-texto para ajudar. Vamos lá. Regime disciplinar diferenciado. Artigo 52 da LEP vai trazer, então, o RDD, né? RDD aí, famoso RDD, que cai tanto em prova. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Bom, o caput do artigo ele já traz um monte de informação para a gente, né? O caput do artigo ele já deixa muito claro que aquele que pratica, aquele preso, aquele interno que pratique fato constituído como crime doloso e que esse fato ocasione, né, subversão da ordem, altere a ordem comum, a ordem normal daquela unidade prisional, isso vai ser, além de receber a pena cabível pelo crime que ele cometeu, ele ainda pode ser submetido a RDD, ok? O que mais que o caput fala pra gente? Vamos voltar lá. O que o caput fala pra gente? Preso provisório, cabe RDD a preso provisório? Sim. Preso condenado? Também. Pode ser nacional ou estrangeiro, nacional ou estrangeiro, tanto faz, todos os dois têm aí a possibilidade de ser sancionado por meio de RDD, regime disciplinar diferenciado. Tudo bem? Tá comigo? A questão é a seguinte: o próprio artigo 52 traz pra gente, então, as características do RDD. Vamos lá? Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição por sanção por nova falta grave da mesma espécie. Ixi, professora, mas nem passou para frente, eu já vi que tem alteração. Já teve alteração. Agora, a duração máxima do RDD vai ser de 2 anos. Antes do pacote anticrime, qual era o tempo previsto para a duração do RDD? 360 dias, podendo ser renovados, desde que não alcançasse 1/6 da pena. Lembra disso? Ok. Então agora já não é mais 360 dias, passa a ser 2 anos, ok? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá. Recolhimento em cela individual. Gente, voltando aqui no inciso 1º, duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, né? Então, da mesma espécie. Então, na verdade, se ele cometer uma nova falta grave, pode ser repetida aí o RDD. Recolhimento em cela individual. Normal, né, gente? Antes da alteração pelo pacote anticrime, também havia aí o isolamento, né? Na cela tem uma cela especial, uma cela individual para recolhimento desse preso que está cumprindo o regime disciplinar diferenciado, RDD. Né? Então, ele tem que ficar numa cela isolada, uma cela destinada a ele. Né? Cada unidade prisional, ela tem aí um local específico para cumprimento de RDD, normalmente dentro de um complexo prisional, onde a gente tem um centro centro provisório, né? Um centro de prisão provisório, tem uma penitenciária, via de regra tem também um local que é de segurança máxima, e nesse local de segurança máxima é onde vai se enquadrar, onde vai se adequar, onde vai receber esse preso que precisa estar em regime disciplinar diferenciado, tranquilo? Muitas vezes, quando a unidade prisional não tem um local específico para recebimento, ele é recambiado, ele é levado para determinado local, para outra unidade prisional que tenha, né, um local específico, um local que consiga atender às regras da Lei de Execução Penal, inclusive esse acolhimento em cela individual. Tranquilo? Bora continuar. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez. Quinzenais, o que é quinzenais? 15 dias, né? De 2 pessoas por vez,
a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou, o caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Então, visita quinzenal, de 2 pessoas por vez, que não terá duração aí de 2 horas. Professora, esse inciso muda? Mudou alguma coisa de lá para cá? Vocês lembram aí o que falava a LEP antes da alteração pelo pacote anticrime? Então, antes da alteração falava em 2 pessoas, exceto as crianças, né? Com duração de 2 horas também, beleza? Então, o que mudou aí foi que tirou o exceto criança, deixou, né, 2 pessoas, e a questão do quinzenal também, tá? Passa a ser de 15 em 15 dias essas visitas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo de criminoso, né? Então, o banho de sol aí diário de 2 horas manteve o que estava anteriormente previsto. 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, gente, sempre que houverem visitas, entrevistas do preso com alguém, essas entrevistas elas deverão ser monitoradas, imagem e áudio, tá? Você vê que o artigo, o inciso, ele vem trazer aí uma exceção. Qual que é a exceção? Quando essa entrevista for com o defensor do preso, quando essa entrevista for com o advogado, não vai caber aí esse monitoramento. Por quê? Por quê? Porque o Estatuto da OAB fala que a entrevista do advogado com o cliente, ela não pode ser monitorada, ela não pode ser gravada. Existe o sigilo profissional entre advogado e cliente. Então, justamente por isso, existe essa necessidade ou essa exceção no inciso que fala que quando é com o defensor, não existe a possibilidade de monitoramento, tá? Isso o legislador que estava aí, né, na tentativa de aprovar o pacote anticrime, já colocou essa exceção pensando na possível inconstitucionalidade caso ele não colocasse dessa forma. Porque se por acaso ele colocasse o monitoramento de todas as visitas, todas as entrevistas, incluindo-se a do seu defensor, esse inciso ia cair, né, gente? Ele ia ser colocado como inconstitucional e ia cair logo logo. Para evitar isso, já colocou essa exceção. Tranquilo? Fiscalização do conteúdo da correspondência. Você assistiu minha aula de Direitos Humanos, de DUDH? Então, lá eu falei para você que dentro da DUDH existe a questão da privacidade, o direito de privacidade, assim como na nossa Constituição Federal de 88. Nós temos o direito de privacidade, direito à privacidade, da honra, da imagem, né, de cada pessoa. O ser humano tem o direito à privacidade. E isso tem que ser amplamente garantido. E quando eu falei isso para vocês lá na DUDH, eu falei assim, olha gente, esse direito ele não é absoluto, como quase todos os direitos brasileiros não o são. Por quê? Porque em determinados momentos vai haver uma relativização disso. E dei o exemplo claro para vocês da correspondência dos presos, né? Por quê? Antes do pacote anticrime, quando existia fundado receio da prática de crime ou de composição de organização criminosa por meio dessas correspondências, a administração penitenciária estava autorizada a violar essas correspondências. Com o pacote anticrime, autoriza-se a abertura de qualquer correspondência dos presos. Essa é uma novidade também da LEP, dentro do RDD, né? E não estava previsto. Então, beleza? Tudo bem? Você vê que uma coisa sempre encaixa na outra, né, gente? O direito, ele é maravilhoso por isso, ele é uma teinha de aranha. Uma coisa vai se encaixando na outra e tudo faz sentido. Tudo faz sentido, basta vir com a gente, ok?
Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. É uma outra novidade. O que o pacote anticrime fala? Audiências judiciais, quando o preso precisar estar em uma audiência, nós vamos dar preferência à videoconferência. Antes disso, era muito comum vítimas ficarem acanhadas de prestarem os seus depoimentos no momento ali de um julgamento na frente do preso, porque é direito do preso acompanhar, né, todos os passos do seu julgamento. É direito do réu acompanhar todos os passos do seu julgamento. Então a vítima, ela ia lá, o parente da vítima ia lá falar, mas ela ficava com receio, porque às vezes era um cara aí que é o chefe de uma quadrilha, né, o mandatário ali do crime na região dele, e se eu falar na frente dele o que ele fez, fudeu, tô lascado, né? Então havia essa preocupação, esse desespero aí quando se tratava de fato dessas questões. E aí o pacote anticrime, ele veio falar o que para você? Sempre que houver necessidade de o preso que está em RDD, né, ele participar de algum tipo de julgamento, nós vamos dar preferência à videoconferência. Qual que é o ponto-chave aí? O defensor, o advogado, ele pode estar na mesma localidade. Por quê? Porque a comunicação ali, advogado-cliente, ela é essencial no momento desse julgamento. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui tá massa, né, gente? Tá tranquilo, não tá? Essa comparação do que era antes, do que tá agora, conseguindo levar de boa, faz a anotação direitinho no seu caderno, não esquece de fazer todas as anotações, porque o seu caderno é o seu meio de revisão. Tranquilo? Continuando então. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado, o RDD, também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Gente, por que da repetição disso? O professor ele já falou isso no caput. Ele já deixou muito claro no caput que o RDD ele pode ser aplicado tanto para condenados quanto para provisórios, tanto para nacionais quanto para estrangeiros. Por que da necessidade de repetir isso, né? Porque muitas vezes acredita-se que pelo fato de o preso provisório ele não ter tido uma condenação criminal efetiva ainda, ele está ali de forma provisória, de forma temporária, né, preventiva ou temporária, não poderia ser passível à aplicação de RDD. E aqui a LEP ela deixa muito claro e ela frisa muito bem que tanto condenados quanto provisórios, tanto nacionais quanto estrangeiros, podem sim sofrer sanção conforme descreve a LEP no RDD, ok? A sua banca, ela vai falar para você que o provisório não pode. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o bizu aqui. A sua banca vai falar para você que o preso provisório não pode ter condenação a RDD, não pode ser colocado em regime disciplinar diferenciado. O que é mentira, né, gente? Você já sabe disso. O preso provisório, assim como o preso condenado, vai sim sofrer aí sanções de RDD. Tranquilo? Ok? Vem com a titia, bora lá. Inciso 1º do parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Segundo, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente da prática de falta grave. Então agora eu entendi. O que acontece, professora? Se ele cometer falta grave, ele pode ser colocado em RDD, beleza? Sussa, tranquilo. Caput. Não tem o que falar quanto a isso, concorda? Beleza. Mas ele também vai ser colocado em RDD quando? Quando só a presença dela ameaçar ali a segurança da unidade prisional, da unidade carcerária ou a segurança social.
daquele local. E ainda, se houver fundado receio de que ele está aí ocupando locais de destaque em organizações criminosas, ele também será colocado em RDD, independente do cometimento de falta grave. Eu já vou adiantar uma questão para vocês que vai vir daqui a pouco. Inclusive, dependendo do grau da organização criminosa que esse preso pertencer, dependendo da quantidade de força que ele tiver frente a essa organização criminosa, ele vai ser inclusive levado para presídio federal, né? E que você no DPEM vai custodiar esse cara. Ele não vai ficar sob custódia dos policiais penais estaduais, mas sim nos presídios federais para garantir a segurança social. Tranquilo? Tá comigo? Bora lá. Então, se fundado suspeito de envolvimento, participação, organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, também vai entrar em RDD. Parágrafo 3º, existindo indícios que o preso exerça liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será cumprido obrigatoriamente em estabelecimento prisional federal. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Se ele for liderança dentro ali da sua organização criminosa, gente, perdão. Se ele for liderança dentro da sua organização criminosa, ou se ele... Mas, gente, não consigo pegar essa caneta nem sob reza braba. Fica com marca-texto mesmo, professora. Melhor. Vamos lá. Se ele, então, for liderança em organização criminosa ou associação criminosa e milícia, ou se o crime dele for interestadual, ele tem que cumprir o RDD em estabelecimento prisional federal, beleza? Quando eu estava na administração penitenciária do estado de Goiás, eu trabalhei na administração penitenciária durante 6 anos. 6 anos dos meus 13 de serviço público, eu trabalhei dentro da administração penitenciária. E quando eu estava lá, a gente teve um caso de um traficante muito famoso de Goiás, muito famoso. Eu não vou falar o nome dele porque, né, não tem necessidade de expor. Mas ele, inclusive, morreu já. Não morreu no Brasil. Quem sabe da história já tá ligando o nome da pessoa. Mas teve aí o caso desse traficante. Ele ficava no núcleo de custódia em Goiânia, né? Porque era um cara muito influente, mas ele tinha muito dinheiro. Então ele conseguia coagir os presos, alguns agentes prisionais, aconteceu, né, de haver denúncia, teve o processo administrativo disciplinar instaurado e tudo, mas o que aconteceu? Por conta disso, a gente solicitou ao governo federal a transferência dele para um presídio federal. Então, independente do RDD, por conta dessa questão da necessidade, da segurança carcerária, da segurança social, existiu aí a transferência desse traficante para um presídio federal. Quem fez esse documento, inclusive, fui eu. Apanhei igual a doida para fazer esse documento, porque pensa num documento Caxias, né? 2 dias pensando, queimando cabeça ali para poder fazer esse documento de transferência. Mas então acontece. E a novidade que foi trazida aí pelo pacote anticrimes foi justamente isso. Ou, se o cara é liderança, ou se o crime que o cara cometeu for interestadual, ele envolver mais de 2 estados da federação, e for necessário o cumprimento de RDD, esse RDD ele vai ser cumprido em penitenciária federal, em carceragem federal. Por quê? Porque o policial penal do DPEM, a administração penitenciária do DPEM, ela tem um esquema de segurança, né? Um presídio de segurança máxima muito grande, o esquema de segurança vai ser muito maior, né? O potencial aí, o tamanho da segurança da população carcerária, do preso e da sociedade em geral, vai ser maior, ok? Então essa aí é uma grande novidade, uma grande alteração aí dentro da lei de execução penal, tranquilo? Bora lá continuar. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos
de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e o resultado do tratamento penitenciário. Então ele fala que o RD dele, né, que vai ter aí um valor ou tempo específico inicial de 2 anos, pode ser prorrogado por outras vezes por mais 1 ano, se ele permanecer sendo aí líder, né, de facção criminosa, de organização criminosa, de associação, ou ainda de acordo com o comportamento dele, se houver a necessidade para segurança social e segurança carcerária, vai sendo prorrogado o RDD dele nesses casos. Tranquilo? A lei de organização criminosa também, depois da alteração trazida pelo pacote anticrime, ela traz muito isso, né? Se o cara, para receber benefício aí, da dúvida, para poder receber a questão da delação premiada, a primeira coisa é largar a organização criminosa, sair da organização criminosa, né? Então isso tudo influencia muito, tanto na lei de execução penal, quanto na lei de organizações criminosas. O pacote anticrime, ele veio justamente para integrar muito as coisas, né? Na tentativa de tentar trazer tudo para um lugar só. Tranquilo? Podemos continuar? Vem com a titia. Bora lá. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, que é a questão do presídio federal, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros da sua organização criminosa, a organização criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Muito tranquilo, né, gente, isso aqui. Por quê? Se o cara está sendo mandado para um presídio federal, justamente na tentativa de aumentar a segurança da sociedade, aumentar a segurança daquele preso ou da carceragem em geral, óbvio que a segurança daquele local tem que ser ampliada e ainda tem que tomar todos os cuidados cabíveis para que ele não tenha acesso a integrantes da sua própria milícia, da sua própria organização criminosa, porque senão vai continuar de dentro da cadeia, né? A facção ela só vai ter uma ramificação ali para dentro da cadeia. E ainda para que ele não encontre com rivais, porque senão a segurança dele está em risco. Ah, professora, deixa ele se fuder pra lá, né? Ele que trombe com a rival e que se foda. Não é assim, né, gente? Nós, enquanto servidores públicos, enquanto agentes da lei, enquanto representantes do Estado na custódia dos presos, nós precisamos garantir aí a integridade física desse detento. Eu sei que às vezes você fica assim, porra, mas pode nem? Não pode. Você garante a integridade física desse preso, ok? Beleza? Tá terminando, vamos lá, passar para frente mais um pouquinho. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio e áudio e vídeo com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Isso aqui eu falei para vocês lá, né, que seria áudio e vídeo, quando eu falei dessa gravação. Lembra da exceção do advogado. Quando é advogado, não tem aí essa captação, beleza? Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses do RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, por 10 minutos. Então, gente, volta aqui pra mim, titia. Então, todo preso, mesmo que em RDD, tem direito à visita quinzenal de 2 pessoas pelo prazo de 2 horas. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, o preso não teve nenhuma visita durante 6 meses. Tem 6 meses que ele está em RDD. Ai, professora, mas como assim o preso não tem visita? Uai, gente, não tem. O cara foi transferido para uma penitenciária federal. O cara daqui de Goiânia foi lá para Catanduvas, né? Cumprir RDD. A família não tem grana suficiente para ir lá para Catanduvas visitar o cara. Ele tem 6 meses que ele não tem nenhuma visita. O que a LEP garante aqui? Esse cara ele vai poder receber ligação
a cada 10 dias, uma ligação a cada... Quanto tempo? Deixa eu voltar lá no slide, que a gente esqueceu. Ups, peraí, perdão. 2 vezes por mês, né? Então, basicamente, aqueles 15 dias, lembra que a visita, ela é quinzenal? Então, não vai ser diferente aqui. 2 vezes por mês, basicamente aí colocando uma média a cada 15 dias, durante 10 minutos, esse preso vai poder ter contato telefônico com a família. Desde que seja monitorado, é gravado, né? Por quê? Para que a gente possa saber que ele não está utilizando desse viés, dessa garantia estatal para cometimento de crime. Tranquilo? Bom, gente, RDD. Esse tempo que a gente passou aqui foi só falando do artigo 52 da Lei 7.210. Professora do céu, mas é muita coisa para uma lei só, né? Então, o RDD é um instituto que é mais cobrado em prova. Eu faço questão de trazer para vocês minuciosamente cada detalhe desse artigo, porque ele vai cair na sua prova. Escuta aqui, ele vai cair na sua prova. A hora que você chegar lá na prova do DPEM, que você abrir, chegar na parte de LEP e que tiver RDD, você vai lembrar da minha voz falando na sua cabeça tudo sobre o RDD e você vai fechar a prova. Entendeu? É assim que funciona. E eu tenho altos relatos de alunos nas minhas décadas aí de sala de aula, né, dos meus anos de sala de aula, eu tenho alto relato de alunos que falam: professora do céu, eu só ouvi a sua voz na prova. Professora do céu, tudo que caiu naquela prova a senhora tinha falado em sala de aula, né? Então, é isso mesmo. Acontece, acredita em mim. Tá bom? E por isso que nós estamos aqui disponibilizando para vocês essas aulas, né, com conteúdos exclusivos para o Departamento Penitenciário Nacional, para o DPEM. Então não se esquece de inscrever no canal para receber aí as nossas novidades e poder, então, ativa as notificações, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber as novidades que a gente vai postar para você sobre o DPEM, tá bom? Obrigada por mais um encontro e a gente se vê em breve.